Hoje nós falaremos dos sistemas econômicos da Coreia do Norte e do Sul. A história da separação das Coreias se inicia formalmente com o estabelecimento da República Popular Democrática da Coreia, de orientação socialista, em 1948, e no Sul com a Constituição da República da Coreia, um país capitalista. Desde então, ambos os lados lutam pela supremacia na península. O pior momento desta queda de braço foi a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, onde o Norte, em uma rápida manobra, chegou a conquistar quase todo o território. Os Estados Unidos reagiram, auxiliando o Sul a reconquistar seu território perdido. Desde então, a paz nunca foi selada formalmente. Mesmo com uma série de governos de cunho ditatorial, a Coreia do Sul conseguiu manter-se no caminho do desenvolvimento, deixando de ser um dos países mais pobres do mundo no início dos anos 50 para se tornar uma potência econômica influente. Já a Coreia do Norte adotou um rígido modelo do sistema socialista, comandado com mão de ferro por Kim Il-sung e depois da segunda metade dos anos 90 pelo seu filho Kim Jong-il, morto recentemente, e que também transferiu ao seu filho Kim Jong-un o controle total do país. Falaremos agora sobre o regime ditatorial norte-coreano. Trata-se de uma filosofia política que lança as bases teóricas de uma política de Estado que busca atingir o desenvolvimento social até aquilo que eles consideram o caminho correto, ou seja, não apenas a independência geopolítica, mas principalmente a autossuficiência econômica, graças à conquista de uma autossuficiência bélica, que asseguraria a soberania nacional. Podemos afirmar que se trata do socialismo científico alçado a outro patamar. Podemos dizer que é o exército o principal alicerce da nação, e que a sobrevivência do governo e de seu líder dependem das forças armadas. Por esse motivo, na organização e hierarquia social, os militares estão no mesmo patamar de superioridade que os membros partidários e apoiadores do regime Kim, sendo de grande importância para a definição da vida política e recebendo benefícios por seus serviços prestados, tais como moradia, educação e serviço médico. O regime totalitário norte-coreano coloca seus soldados em posição privilegiada e apoia um serviço militar para que sustentem o governo como se fosse uma grande honra, de forma que defendam a ideologia Juche implantada por Kim Il-sung e, através da repressão, manter o país sob seu comando. Não existem expressões artísticas ou culturais que não sejam para exaltar seus grandes líderes. Nas ruas, os slogans governamentais estão em destaque nos prédios. Os cartazes também são erguidos pelo exército, pela juventude e em manifestações contra seus inimigos, prioritariamente os Estados Unidos. É através dessa construção discursiva e imagética diária, transmitida pelas mídias existentes, num processo de repetição constante, que sustenta a credibilidade do governo Kim. A Coreia do Norte tem uma economia industrializada e altamente centralizada. Dos países socialistas restantes no mundo junto a Cuba, com uma economia inteiramente manejada pelo governo. A política de isolação da Coreia do Norte faz com que o comércio internacional seja muito restrito, dificultando um potencial significativo do crescimento da economia. Apesar de sua localização estratégica no leste da Ásia, nos anos de 2008 a 2011, o crescimento do PIB foi negativo. A Coreia do Norte é completamente nacionalizada, o que significa que alimentos, habitação, saúde e educação são oferecidos pelo Estado gratuitamente. A cobrança de impostos foi abolida desde 1º de abril de 1974, a fim de aumentar a produtividade da agricultura e da indústria. Desde os anos de 1960, o governo norte-coreano introduziu inúmeros sistemas de gestão, tais como o Sistema de Trabalho Taiwan. Adentrando um pouco mais na economia norte-coreana, é de suma importância a explicitação e discussão de seus setores, visto que eles compõem sua base econômica. Primeiramente, é importante ressaltar que, por ser um sistema socialista, o setor terciário da economia é de difícil discussão, devido à falta de dados e à não utilização do dinheiro como moeda de troca. Tendo isso em mente, começaria a explicitação dos outros dois setores econômicos. O setor primário é composto por uma agricultura pequena e pouco produtiva, que possui dificuldades para manter a população norte-coreana alimentada, o que força o governo a bancar importações de alimentos anualmente, juntamente com ajudas humanitárias periódicas.
Ademais, também é importante ressaltar o extrativismo de minérios, que são as principais mercadorias exportadas pelos pequenos países maoístas. Já o setor secundário, que compõe a maior parte do PIB, é focado na indústria bélica, assim atrasando e impossibilitando o crescimento de outros ramos industriais, que muitas vezes são ultrapassados e incapazes de suprir a demanda local, nos quais também há uma grande quantidade de importações do governo norte-coreano. Perceptivamente, mesmo sendo um país fechado com uma economia altamente centralizada, a Coreia do Norte ainda é intrinsecamente dependente do comércio exterior e principalmente da China, que é o seu principal parceiro comercial. Levando em conta os problemas produtivos previamente apresentados, a Coreia do Norte gerou um déficit crônico em sua balança comercial, pois importa alimentos e todos os tipos de bens muito mais do que os exporta. Em suma, o comércio externo norte-coreano é responsável por manter o país vivo e, ao mesmo tempo, manter sua enorme dívida externa. De fundo, agora, para ilustrar, vocês estão vendo um encontro entre Xi Jinping, o presidente do Partido Comunista Chinês, e Kim Jong-un, o líder supremo da Coreia do Norte. Nesse slide estão contidas algumas das principais estatísticas da economia norte-coreana. No entanto, outras estatísticas e dados são de difícil acesso devido à ditadura existente no país. Aqui está a referência bibliográfica para o nosso trabalho, com todos os documentos, artigos e notícias que utilizamos para formar a parte da Coreia do Norte. Ademais, todos os vídeos que utilizamos estão com suas fontes citadas na tela. E agora falaremos um pouco sobre o sistema econômico sul-coreano. Na Coreia do Sul, a organização industrial é desde a década de 50 baseada nos grupos empresariais de grande porte. Estes, caracterizados pelo controle familiar, atingiram todos os setores da economia e cresceram rapidamente em tamanho e número. Esses grupos surgiram através de relações estreitas que tinham com o governo e da colaboração americana, que foram adquirindo seus produtos, ou da colaboração japonesa também, que veio transferindo suas tecnologias para dentro da Coreia. Os denominados chaebols são grupos coreanos compostos por firmas independentes que possuem relações econômicas entre si e normalmente têm sistemas administrativos que coordenam as atividades de seus membros. Grande parte dos chaebols surgiram na década de 40 e 50, como pequenos empreendimentos de negócios. Conseguiram crescer e atualmente atuam em todo o mercado no mundo. Foi nesta época também que houve uma rápida expansão na formação do mercado doméstico na Coreia, o que também foi uma ótima oportunidade de crescimento para os chaebols. E o governo promoveu o desenvolvimento das indústrias básicas e de infraestrutura do país. Este período caracterizou-se pela grande falta de recursos financeiros. Porém, um grande número de chaebols recebia tratamento especial na obtenção de empréstimo bancário, devido às suas contribuições políticas. Com a privatização dos bancos comerciais mantidos pelo Estado, a alocação de créditos industriais para os chaebols foi máxima. E em 1954, com o estabelecimento do Commercial Bank Act, o governo selecionou alguns dos maiores chaebols para serem sua base de apoio financeiro e distribuiu as ações dos bancos para alguns dos membros do grupo. A economia coreana atingiu grande desenvolvimento durante os anos 60. Neste período, muitos chaebols foram beneficiados pelas políticas governamentais através da alocação de recursos e oportunidades ao setor privado. O surgimento e a expansão dos grupos foi um mecanismo utilizado pelo Estado para promover o crescimento da economia do país. Os principais objetivos declarados do governo Park foram facilitar a entrada de capital estrangeiro, promover substituições de importações de bens de consumo como alimentos e têxteis e manter o apoio ao setor agrícola. Neste período, as condições econômicas e de infraestrutura ainda se encontravam pouco desenvolvidas, sendo que o país possuía uma das mais baixas rendas per capita do mundo e baixo nível de reservas e tecnologia. Assim, Park buscou expandir a atividade econômica através da promoção do setor privado, especialmente dos chaebols. A alocação de crédito para os grupos passou a ser controlada pela burocracia estatal, que monitorava e controlava as atividades do setor privado para assegurar que os recursos disponíveis pelo governo fossem usados produtivamente.
O crescimento econômico caracterizava-se mais por novos investimentos disponibilizados pelo governo do que pelo aumento da produtividade nos estabelecimentos já existentes. A década de 70 foi marcada por muitos investimentos de grande escala do setor privado, também financiados pelo governo. As condições do mercado doméstico e internacional neste período eram favoráveis, e os grupos coreanos apresentavam notáveis taxas de crescimento. As pequenas e médias empresas, porém, não acompanhavam o mesmo dinamismo do desenvolvimento do país. Estas somente começaram a receber alguma atenção por parte dos governos coreanos somente a partir dos anos 80. Nos anos 70, as estratégias de crescimento pensadas e implementadas visavam o desenvolvimento da indústria química e pesada e a promoção de importações. Para isso, o governo alocou grande quantidade de recursos e aumentou o apoio e os incentivos às exportações. Como resultado, a participação das indústrias químicas e pesadas na produção total do país cresceu de 39% em 1971 para 55% em 1979, enquanto a parcela das exportações no PIB cresceu de 16% em 1971 para 36% em 1979. Na sociedade sul-coreana, a política de sucesso tem como seu foco principal a educação. O desenvolvimento da educação na Coreia do Sul foi motor de rápido crescimento econômico do país. Com fortes índices em rankings mundiais, a Coreia do Sul geralmente é lembrada como o sistema de ensino que realmente deu certo. Esse patamar de qualidade e de acesso à educação foi atingido pelo forte investimento na formação de professores e na melhoria contínua de materiais de apoio escolar, aliado-se à cultura asiática de disciplina e valorização do ensino. Segundo Alice Amsden, em 1989, diz que os países com industrialização tardia tendem a promover maiores facilidades de acesso à educação, superando assim padrões existentes nos primeiros anos de expansão industrial. Segundo ela, o que é importante notar é a proeminência da Coreia do Sul nessa área de progresso social. Mesmo entre os países de industrialização tardia, a Coreia tende a ultrapassar todos os índices de educação formal com o número de alunos matriculados em idade escolar. A assistência técnica, adquirida fundamentalmente do Japão, um país voltado para a aprendizagem e rápida industrialização, também tem contribuído para o processo. Atualmente, a Coreia do Sul apresenta uma das sociedades com menos desigualdade de renda, o que é claramente um reflexo da educação de primeiro mundo. Com isso, se criou uma maior competitividade curricular, gerando assim uma mão de obra extremamente qualificada e proativa. As discussões e negociações sobre condições de trabalho na Coreia do Sul foram dominadas inicialmente por inspirações políticas partidárias e seus militantes. Isso ocorreu pela herança anti-imperialista e pela falta de um complexo industrial e de uma instituição onde as disputas poderiam ser travadas. Porém, futuramente, com influência dos Estados Unidos, tomaria como base sua legislação. A partir de 1980, a Coreia do Sul passou por um processo de expansão produtiva exacerbado. O pequeno país do leste asiático tornou-se um gigante no cenário econômico mundial. Esse processo foi conhecido pelos próprios coreanos como o Milagre do Rio Han. Levando em conta o contínuo crescimento econômico, hoje a Coreia é a quarta maior economia da Ásia e a 11ª maior do mundo. Uma pesquisa baseada no coeficiente de Gini, publicada em 2020 pelo Banco Mundial, apresenta que a Coreia possui maior igualdade de renda do que a maioria dos países europeus, como por exemplo a Alemanha. Nos últimos anos, a economia da Coreia do Sul tem se distanciado do modelo de planificação centralizada e investimentos governamentais diretos, e adotado um modelo mais orientado ao mercado, devido ao fato de que possui uma estabilidade financeira e econômica no cenário mundial. Uma das maiores razões para o sucesso financeiro da Coreia do Sul é a adoção da economia capitalista de livre mercado. Algumas das medidas utilizadas pelo país para impulsionar a economia foram a abertura dos mercados na maioria dos setores, incluindo a agricultura, assinaturas dos acordos de livre comércio e o incentivo ao investimento estrangeiro direto. Conjuntamente com o crescimento econômico do país, existe também o crescimento educacional e de pesquisa, levando em consideração o fato de que no início do século XXI, a tecnologia sul-coreana ultrapassou a do Japão e de Taiwan, passando a dominar internacionalmente o setor de semicondutores e a tecnologia de informação. Assim como é hoje, o país será um grande exportador de produtos com alto valor de pesquisa inserido.
Suas parcerias com a China, os Estados Unidos e o Japão serão de extrema importância para a venda desses produtos e para a compra das commodities necessárias para fabricá-los. Obrigado por assistir nosso vídeo e aqui estão as referências bibliográficas para a Coreia do Sul.